Fala pessoal, soluções para o novo mundo. Hoje eu gostaria de dar continuidade àquele vídeo onde eu comecei a falar sobre as armadilhas, sobre as correntes do mal, aonde o encanto da sereia tem enfeitiçado, hipnotizado, tem feito homens de escravos, aonde eles não conseguem mais se libertar dessa matrix feminina. Nesse vídeo, nós vamos responder algumas mensagens que eu recebi, vamos trazer aí a alusão, vamos trazer à luz algumas coisas em relação a esse comportamento feminino que tem aprisionado e feito tantos homens de reféns, aonde eles não conseguem se libertar, levando eles à depressão, a sofrimento, a suicídio e muito mais. E hoje, se prepara, que a tampa da chaleira vai voar. Bom, eu quero começar já com um texto que está no livro de Eclesiastes 7, 26 e 27, que ele vai dizer assim, Salomão: conheci algo que é pior do que a morte. É a mulher cujo coração é um laço e as suas mãos são ataduras. Aquele homem que for bom a Deus, esse os livrará da mão dela. E eu já quero começar com esse texto inflamado, já dizendo o seguinte: desde os tempos lá interbíblicos, vamos falar para quem acredita na mitologia judaica, lá no princípio. Para você que não sabe, eu vou ler para não ficar só nas minhas palavras. Abre aí a sua Bíblia ou procura aí no Google. Gênesis 1 e 27 que diz assim. Gênesis 1 e 27 que diz assim. E criou o homem, Deus, olha lá. E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea. Homem e mulher os criou. E aí ele diz, né, os abençoou, disse frutificai, pá, essas coisas. E por que eu disse isso? Porque lá no capítulo 2 e 28, ele vai dizer que Deus criou a mulher. E ali no texto, Deus veio criando todos os animais, veio criando céu, terra, tudo bonitinho. E depois ele criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. E disse, crescei e multiplicai na terra. E por que eu contei esse trechinho logo de cara? Porque a gente sabe que este livro, esse compilado, foi criado pelo Império Romano, que hoje a gente o vê religiosamente como a Igreja Católica. Foram eles que criaram. E muitas das coisas eles colocaram e tiraram porque ele era conveniente. A bem da verdade é essa, ou você aceita ou não esquece. Vai lá pegar sua água com açúcar. Só que para quem já estudou a mitologia judaica, do princípio, lá do começo, né? Para quem pegou todas as tradições e leu, sabe que existia uma personagem lá no começo, quando Deus criou o homem e a mulher, que era Lilith. Só que lá no começo, Lilith não queria se submeter ao homem, não queria ser submissa ao homem. E a briga se estendeu por muito tempo, aonde Adão dizia para Lilith, se submete a mim, fique abaixo de mim, né? E ela não aceitava. E Lilith, ela começou a fazer invocações dos céus, que naquela época era proibido, que era invocar Deus pelo nome, né? Que Deus é um título, né? Que era pelo nome, que são usados naquelas 3 ideogramas, que são 3 letras em hebraico, no hebraico arcaico, que é Yod, He, Vav, He, né? Que é escrito lá da direita para a esquerda. E quando ela fez essa invocação, chamando o Eterno pelo nome, anjos veio até ela dizer que ela não podia ficar invocando e que ela deveria se submeter ao homem e ficar nessa terra, mas ela não aceitou. E essa briga se estendeu por muito tempo. Acabou que os anjos acabaram levando ela aprisionada. Aí lá no 2 e 28, você vai ver Deus dizer, não é bom que o homem fique só, porque depois desses acontecimentos o homem ficou só. Então a mulher já vem causando lá do começo. E é por isso que a Bíblia, em várias religiões do mundo, eles advertem sobre esses cuidados que tem que ter com a mulher. No livro de Provérbios você vai ver o próprio Salomão dizendo que a mulher ela sai em busca de homens feridos em seus corações para aprisioná-los e fazê-lo cometer injustiças, assassinatos, roubos e outras coisas em prol dela. Então, quer dizer,
Eu quero começar fazendo um comentário a respeito desse livro. Esse livro, ó, manual, o manual de instruções do homem. Eu nem precisaria comentar sobre o livro, basta eu ler a contracapa aqui, ó, e vocês já vão entender sobre o que eu quero falar. Olha o que ela fala aqui, ó. Esse livro é uma resposta para muitas as perguntas sobre os homens. O manual de instrução não é um discurso feminista, mas um guia prático para o uso e desfruto desta espécie. Uso e desfruto dessa espécie. Pega aí essa palavra. Entenda a conduta, afaires, namorados, amigos, maridos, companheiros de trabalho e etc. Tenha todos aos seus pés. Está escrito aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. E aí, quando você vem aqui na introdução ela já fala aqui, ó. Olha que interessante. 2 milhões de anos a nosso serviço. E ela está certa. E nós vamos saber por quê. Eu vou deixar aqui. Por que ela está certa? Porque o homem, instintivamente, ele já nasce na função de servir a mulher em algum período. Agora, antes que a coisa comece a piorar, eu quero fazer um comparativo aqui. Eu quero que vocês entendam mais ou menos sobre por que eu quero dizer isso. Nos tempos atuais, está mudando algumas coisas, mas a grande maioria ainda permanece numa cronologia que vem aí desde os tempos dos primórdios da humanidade. Que é o seguinte, o homem, para provar o seu valor para a mulher, ele tem que ser um bom caçador, um bom guerreiro, ele tem que conquistar a coisa, ele tem que defender ela, ele tem que dar casa, comida, o caramba todo, e a mulher não precisa fazer nada. Desde que o mundo é mundo, a mulher não precisa fazer nada. Vamos pegar no tempo dos primeiros reinados. Quando um homem estava interessado na filha de alguém, ele tinha que apresentar, no caso, vamos dar um exemplo legal aqui. Um rei, um príncipe que gostaria de se casar com uma princesa de outro reino. Ele tinha que levar ouro, ele tinha que mostrar que tinha posses, propriedade, autoridade, ele tinha que ser um bom guerreiro, ele tinha que ser um caçador, e um detalhe, ele tinha que ser capaz de proteger essa mulher e a sua prole, no caso, os seus filhos. Você sabe o que uma mulher precisava fazer para provar o seu valor para o homem? Dançar para ele. Pode pegar qualquer história, qualquer uma. Você vai ver que quando um pai queria apresentar uma filha, a filha dançava para o príncipe, mostrando que o que ela tinha a oferecer era o corpo. Só. Não precisava ser inteligente, não precisava saber ler, não precisava ser guerreira, não precisava defender a casa, não precisava saber nada. Só tinha que ter um corpo bonito. E até os dias de hoje, as mulheres elas sabem que ser bonita é melhor do que ser inteligente, profissional, capaz. Entende? Eu não estou dizendo que a mulher não pode fazer isso e ter uma ascensão pessoal e profissional. Deixa de ser idiota e não crie conclusões precipitadas. O que eu estou dizendo é que entre ser inteligente, lutar por cargos, estudar e fazer alguma coisa e ser apenas bonita, a mulher vai preferir ser bonita porque isso vai dar para ela uma posição social muito maior. Porque ela não precisa trabalhar, não precisa fazer nada para subir na hierarquia social e estar lá no topo. Basta ela ser linda e conseguir um retardado cheio de dinheiro que vai colocar ela nessa posição que ela quer. Simples assim. Por que eu estou falando retardado? Porque homens, eles se esfolam vivo, brigam, fazem o caramba todo, um desespero para conseguir conquistar bens materiais, para mostrar para a mulher que ele é bem sucedido, que ele está bem posicionado na cadeia social, né, nessa pirâmide social, e sendo assim ele consegue conquistar as mulheres mais bonitas e as mais difíceis de se alcançar, se você não tem esses bens materiais. É por isso que você vai ver muito nessas hierarquias de pessoas milionárias, você vai ver muito homens velhos, homens feios, homens barrigudos, homens terríveis com mulheres lindas. Por quê? Porque a mulher ela almeja a posição social. E aí ela não está nem aí com quem ela tem que estar, ela só quer estar lá. E aí você pode derrubar essa estatística minha, me provando que o que eu estou falando está errado. Mostra aí 10 mulheres lindas, bem-sucedidas com homens feios, pobres. Se você conseguir fazer isso,
Coraçãozinho para você, parabéns, você é bem sucedida nos seus argumentos. Mas a bem da verdade é que assim não acontece. Assim não acontece. As mulheres, ela sabe que o fruto do desejo, como eu havia dito no outro vídeo, o fruto do desejo é o corpo dela. E o homem, ele vai nascer, crescer nessa intenção de sempre fazer as coisas. Primeiro para a mãe e depois para a esposa. É por isso que muitas das vezes existe esse conflito entre mãe e nora. Exatamente por causa disso. Por essa mudança de jurisdição. O filho deixa de ser o mimado dela para ser o da mulher. E tudo que o filho poderia conquistar, ele vai conquistar para essa mulher. E a gente já tem culturalmente, graças à mitologia, a gente já tem culturalmente isso na cabeça de que o homem vai deixar tudo pela mulher. E aí o que acontece? As leis protegem as mulheres. Se um homem e uma mulher estiver discutindo, a mulher pode infernizar, fazer uma guerra de nervos com o homem. Só que dependendo da discussão, as pessoas na rua vão sempre ver a mulher como uma coitadinha. Ai, aquele homem, ele é grosso, ele é violento, ele é não sei o que, ele é não sei o que. Mas ninguém para ver o que essa mulher está fazendo, o que essa mulher está falando e o inferno que ela pode estar fazendo na vida desse homem. E hoje nós estamos aqui exatamente para isso, para a gente levantar a tampa e mexer esse angu que a cada tempo que passa vai empelotando mais. Com a guerra dos feminicídios, né? Com a guerra da homofobia, com esse crescimento, essa ascensão das feministas, fazendo com que cada dia os homens se encolham mais e tenham vergonha de ser o homem que são, vai piorar. Vídeos como esse vão acabar diminuindo e vai chegar uma hora em que ninguém vai mais falar, todos vão se submeter e acabou. Tanto a Cláudia Ponte, como uma feminista que eu adoro os trabalhos dela, que é Esther Vilar. Pesquisa sobre Esther Vilar. É que eu não comprei o livro dela, que é R$200, um livrinho de 100 páginas. Ela é muito boa. E ela vai falar várias coisas. Ela fala assim, ó, os homens estão ao nosso favor e eles ficam felizes por isso. Ela manda até fazer uma coisa, pega um carro, coloca no meio da rua com um pneu furado e vê quanto tempo demora para um homem parar para ajudar uma mulher. E coloca um homem lá com o mesmo carro para você sair, fica o dia inteiro lá, ninguém para. A bem da verdade é que o homem ele tem essa necessidade de fazer as coisas para as mulheres. O tempo inteiro. E a mulher, ela sabe usar isso, né? E hoje, eu vou responder algumas questões aqui. Não vou responder todas, eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto. Não vou responder todas porque algumas foram meio ofensivas. E assim, para mim não responder de forma ofensiva, eu vou preferir ignorar. Vou só apenas falar no que dá para acrescentar. Vamos lá. O primeiro é legal, é de um cara. E ele está falando a respeito do vídeo que eu coloquei. Ele fala assim, boa amigão, como é que tá? Tranquilo? Beleza. Cara, eu tenho que discordar de você no sentido que você fala que o homem que fica fazendo as coisas para a mulher é um banana frita. Não sou. Ajudo minha mulher e me sinto bem com isso. Ela também trabalha e sempre que eu posso e que eu estou em casa, como eu chego mais cedo, eu faço todas as coisas para ela. Obrigado, forte abraço e... Então, talvez o nosso amigo aqui não tenha entendido o que eu falei. Quando você faz as coisas, você tem que fazer, porque você mora na casa. Em primeiro lugar, você tem que fazer porque você mora na casa. Agora, o que eu disse é que quando você faz isso por independência e não por submissão, aí você é um cara top. Né? Agora, se você faz por submissão e não por independência, aí você é um banana e eu vou manter o que eu tô. A menos que você entenda o discurso que eu havia dito. Tá certo? Outra coisa aqui, ó. É uma prima minha e eu não vou falar o nome dela, mas assim, ela põe aqui, oi primo, tudo bem? E aí ela pega e fala assim, enquanto você está aí sozinho, tentando consertar o mundo para os homens, a sua ex pode estar com vários ficantes, uma coisa disso que ela fala assim, com vários crush, né? Ela fala aqui, com vários crush por aí curtindo a vida numa boa. Vai ser feliz e esquece isso. Vai aqui a minha resposta para minha prima. Se eu estou sozinho e a outra pessoa está pegando um monte de gente, curtindo a vida numa boa, como você está falando, eu consigo responder isso de uma maneira bem simples para você.
Quando a comida é de graça, a fila dos famintos são maior. Então eu penso o seguinte, a gente tem que se preocupar com a qualidade das pessoas que nós nos relacionamos. Porque senão você acaba virando uma moeda de troca, onde todo mundo te usa de alguma forma. Ou você acha que esses caras que saem catando, ele vai fazer o quê? Ah, nossa, eu gostei dessa mulher, eu vou levar para casa, eu vou cuidar dela, das contas dela, dos filhos dela, e ela vai ser... Ninguém faz isso. Do mesmo jeito que ela está indo lá supostamente aproveitar, o cara também está. A diferença, aí eu vou entrar nessa parte do feminismo, a diferença é que o homem ele vai preocupado em mostrar quem ele é na cadeia social. E essa mulher, ela vai mostrar os seus atributos, né? Por exemplo, o cara, ele entra numa balada, ele sempre tem a preocupação de mostrar a roupa, o tênis que ele está usando, e geralmente para quem tem carro, anda com a chave do carro sempre na mão. Mulher não faz isso, mulher coloca dentro da bolsa, guarda em algum lugar até para que não perca. E assim, e homem, geralmente ele fica com a chave na mão ou ele põe num ganchinho assim, sempre para mostrar para alguém, ó, eu tô de carro, qualquer coisa eu te levo embora. E é isso que as mulheres, a bem da verdade, fazem. A mulher curte, pá, a hora que tá terminando a festa, que ela já curtiu tudo que tinha que curtir, ela arranja um retardado para levar ela para casa, dá um beijinho, diz que adorou muito, dá um telefone que nunca vai atender para ele e vai embora. E assim fica. Alguma das vezes ela dá um favor sexual para ele, simplesmente para pagar a gentileza, mas depois fala, mas só ficou e não quer compromisso. Porque é uma moeda de troca você aceitando ou não. Outra coisa que tem aqui, agora aqui o meu amigo Valdecir, ele faz uma pergunta, cara, é doído, mas não vamos responder. Ele fala assim, e aí, cara, beleza? Como você sabe, eu trabalho aqui na fábrica, eu e meu irmão, e eu moro com ele. E ele é casado e eu fico num quarto do lado. Olha a situação desse rapaz. Eu e meu irmão folgamos em dias diferentes. E eu percebo que nos dias que eu estou de folga, quando eu levanto para tomar café ou fazer alguma coisa, a esposa dele geralmente está de camisola ou com blusinha sem sutiã. Fica se insinuando o tempo inteiro para mim. Eu nunca falei nada para ele e nunca comentei nada com ela, porque eu tenho uma namorada e ela é bastante ciumenta também. Não sei o que fazer. O que você acha? Acha que ela está se insinuando para mim? O que fazer? Estão vendo uma situação? Muita gente vai dizer, ai, nossa, o cara que é maldoso e então não sei o quê. Só que tem um detalhe. Olha o comentário que ele fala ali, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Geralmente, quando eu estou de folga, ela fica andando na casa de camisola ou com blusinha sem sutiã se insinuando para mim. Quando ele fala geralmente ela faz isso, é que ela não faz sempre. Eu acredito que quando o marido está na casa, ela não faz isso. Gente, a mulher ela vai fazer isso. Essa história de ir no ponto, ir impor lixo na rua, ir atender alguém com blusinha, sem sutiã, a mulher ela já faz isso de propósito. E para melhorar, ela fica pondo a mão assim, ó, porque a cabeça do cara já entra em desequilíbrio, porque o homem ele tem por instinto, né, cobiçar, sentir algum tipo de desejo, algum tipo de atração por essa mulher. Isso é um fato. A mulher, quando ela não quer fazer isso, não adianta vir, né, pelo menos para mim não funciona, não adianta vir com esse negócio de, nossa, vê maldade em tudo, nossa, a mulher não fez nada, nossa, a mulher não pode andar assim. Se não quer fazer, por que quando chega alguma amiga, alguma mulher, alguma coisa, e o cara tá com um calção mais à vontade, a mulher se dói? Né? Não são todas, mas algumas mulheres se dói, não gosta que o cara se exibe. Mas ela faz isso e joga a falta de entendimento, né, que não está percebendo esse tipo de coisa, quando sabe que está, porque a mulher ela é sedutora desde a sua infância, ela já começa com esse ar de sedução, né? Você já viu menininha tirando foto? Ela já tira foto igual modelinho, assim, ó, sempre mostrando os atributos, que é seio, quadril, perna. Então a moça, a mulher, ela cresce com essa tendência de seduzir. E não tem nada de errado nisso, nos jogos da paixão, né? A diferença é que os homens não sabem se defender contra isso, acaba assediando a mulher e isso vai acarretar para ele como um grande problema. A Esteve lá, ela vai dizer uma coisa que é o seguinte, você nunca vai ver, né, por exemplo, um homem
quando ele está sendo numa entrevista de emprego, por exemplo, ou no trabalho, independente do que seja, se a mulher for a patroa, for uma mulher, se ele se insinuar ou fazer alguma coisinha para ela, ele corre o risco de ser processado, ser mandado embora, ser taxado como um assediador, como um estuprador, ele pode responder criminalmente. Agora, quando a mulher ela vai com o decotinho aberto, com a calça coladinha, quando se insinuando o tempo inteiro pro cara, geralmente o cara vai querer com que essa mulher esteja mais presente na vida dele. É por isso que você vê quando homens são empresários, eles sempre contratam secretárias. Você não vê homens contratando secretários, mesmo sabendo que os dois têm a mesma capacidade intelectual de exercer as mesmas funções. Ele vai querer sempre estar perto de uma mulher. E geralmente nos anúncios de secretária eles pedem pessoas de boa aparência, alegando que por lidar com as pessoas tem que ser bonito, tem que ser gostoso, tem que ser não sei o quê. E não é. Porque a bem da verdade é que educação e gentileza, eles são uma chave que abre qualquer porta, independente de beleza. Entende? Então, é esse tipo de coisa, é essas burrice que eu não gosto que aconteça, é esse tipo de laço que os homens caem que tem me irritado. Eu passei por boa parte da minha vida sendo muito romântico, carinhoso, muito, e ainda sou, porque eu não consegui mudar a minha essência. Mas hoje eu percebo, eu vou fazer isso em duas partes, eu vou fazer 2 vídeos, até para que não fique grande, né? Porque às vezes eu tenho até problema para conseguir postar. Mas eu quero falar na outra parte, eu vou falar exatamente sobre essas armadilhas que as mulheres colocam e como sair. E junto eu vou ler um texto aqui do Nessahan, que ele vai falar como seria o homem ideal, como esse homem ideal, não um homem perfeito, que não tem como, mas um homem ideal, para que esse homem não sofra, não sofra com essas mazelas criado pelas feministas, né? E por essa sociedade que a cada dia que passa, né, vão criando no homem uma submissão. E hoje está ficando bonito, está ficando interessante essa submissão. Você vê mulheres dirigindo empresa, mulheres dirigindo carro, mulheres dirigindo tudo e os homens só se submetendo a essas situações. Tem uma outra questão aqui que eu não sei se eu respondo, que é o seguinte. Bom, vamos lá, vou responder. A Luísa, ela fala aqui para mim assim, ó, ela fala, enquanto houver, né, no caso assim, homens predispostos a nos dar carinho, atenção e bens materiais, nós temos que aproveitar, porque é um direito nosso. Eles não querem se desfrutar dos nossos carinhos, dos nossos amores, e ela fala do nosso sexo. Então, assim, não adianta só chegar para querer procriar, não somos animais. Fico com quantas pessoas achar que devo, saio para balada e sempre falo que não quero me comprometer. Se o cara é legal, a gente fica, se não for, eu simplesmente digo que não dá e sigo a vida. Não sei se o que você está falando é certo, você deveria pensar mais. Então tá. Só vou responder ela da seguinte forma. Uma mulher que consegue vários homens para passar a noite, jamais conseguirá um homem para passar a vida. Essa é a minha resposta para você. Se você consegue muitos homens para passar a noite, você jamais vai conseguir um homem de verdade para passar a vida. Porque essa superficialidade que você tem, ela vai se perpetuar. Eu quero pegar nas partes mais complicadas sobre esse vídeo, mas eu vou deixar para um segundo, até para que o vídeo não se estenda, né? Então, assim, terminando de ver esse aqui, já pula para o outro, que eu vou dar continuidade, só vou dar pausa para dividir em 2 partes e vou começar o outro. Saúde e sucesso a todos.